Boa tarde, pessoal. Quero primeiramente cumprimentar a banca e aos professores e colegas aqui presentes. Meu nome é Thalita Arantes e estou no último período do curso de Geologia e estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, onde o tema é Modelo Geológico e Geotécnico de Fundações de Barragens e o desenvolvimento do conhecimento entre as diferentes fases do projeto. E a minha pesquisa partiu no âmbito de uma insuficiência de normativas técnicas para definir um número padrão de sondagens em cada fase de projeto de barragens. E durante a minha pesquisa, eu tive como orientadora a professora e doutora Adriana Talamini e como co-orientador o doutor Andrés Gonzalez. E durante minha apresentação, eu irei abordar os seguintes tópicos, como a introdução, os objetivos, os materiais e métodos, os resultados, as discussões e, por fim, as considerações finais. Então, o modelo geológico e geotécnico ele caracteriza as unidades litológicas a partir de um material da fundação de barragens através de investigações geológicas e geotécnicas. E essas investigações geológicas e geotécnicas elas são essenciais para compreender os aspectos geológicos e as características geomecânicas da fundação para a construção de uma barragem. Então, a minha pesquisa ela tem como um objetivo verificar a influência da quantidade e da qualidade dessas investigações geológicas e geotécnicas executadas nas diferentes fases de um projeto de barragem. Então, na consolidação do modelo geológico e também na execução de tratamentos de fundações. E para alcançar esse objetivo, o estudo ele foi dividido em 4 etapas, agrupada em 2 categorias principais. Então, eu trouxe ali a aquisição de dados e a organização da análise de informações. E para alcançar esse objetivo, o estudo ele foi dividido em 4 etapas, agrupada em 2. A aquisição de dados ela foi estruturada em 2 partes, correspondendo na definição da fase do projeto em que seria realizada a pesquisa e também a busca de dados no banco de dados de terceiros. Então, para a realização da pesquisa, foram definidas as seguintes fases. Então, o estudo de viabilidade, o projeto básico, o projeto executivo e o projeto como construído, que seria o as-built. E durante a minha pesquisa, foram identificadas fases adicionais, como o projeto básico consolidado e também o projeto pré-executivo. Na etapa de aquisição de dados, também foi realizado uma busca de projetos concedidos a partir da base de dados de terceiros, realizados no banco de dados da empresa Intertécnica e Consultores S.A. E já a segunda etapa consistiu na organização e análise de informações a partir de uma individualização dos dados do projeto e uma análise desses dados. Essa individualização dos dados foi baseada na separação de arquivos eletrônicos conforme o tipo de estrutura da barragem. Então, onde a estrutura principal determinada para a realização da pesquisa foi o eixo do barramento, a separação de seções geológicas e geotécnicas do barramento, mapas geológicos, mapas de localizações, seções, estruturas civis projetadas, a geologia da área, as características da fundação e relatórios técnicos internos abordados em distintas fases de projeto. Já a análise de dados foi realizada através de uma comparação quantitativa e qualitativa. Então, foram identificados problemas geológicos e geotécnicos, a quantidade das investigações em cada fase de projeto, mudanças nas linhas de contato de solo, rocha alterada e rocha sã, tipos e quantidade de tratamentos realizados ao longo do eixo de barramento, mudanças no arranjo também da estrutura. E as informações utilizadas para a execução deste trabalho foram retiradas de arquivos e relatórios internos da Intertecne relativos a cada fase de projeto. E a utilização desses dados fornecidos pela empresa exige uma atenção rigorosa em relação às questões de confidencialidade e ética, visando toda a proteção de dados de informação expositivas, garantindo toda a integridade e a segurança dos dados. Dessa forma, foram determinados 2 estudos de casos, denominados como modelo A e como modelo B, devido à exposição da identidade dos projetos abordados, e esses projetos selecionados visam oferecer uma análise comparativa entre as diferentes abordagens, condições e características litológicas e geotécnicas presentes. O modelo A apresenta uma usina hidrelétrica com 3 barragens de terra, compostas por blocos de rocha, um núcleo argiloso e materiais granulares de transição entre blocos de rocha e até mesmo núcleo de argila em enrocamento. E essas barragens, elas são intercaladas por estruturas de concretos. Então, a gente tem tomada d'água, condutos forçados,
casa de força, canal de fuga, túneis de desvio e um vertedouro central no leito do rio. O modelo A ele compreende as seguintes fases, como o estudo de viabilidade, o projeto básico consolidado e o projeto executivo. Ao todo, foram realizadas 3 campanhas de sondagens baseadas em investigações percussivas, mistas e rotativas, executadas no estudo de viabilidade, no projeto básico e no projeto executivo. Aqui, a gente tem o arranjo geral da barragem do modelo A, disponibilizado em 2 fases. Então, a gente tem o arranjo no projeto básico consolidado e no projeto executivo, com alocação das sondagens executadas nessas distintas fases. Em relação à geologia local da área, o modelo A apresenta como unidade geológica e geotécnica o aluvião, que foi identificado por uma distribuição restrita, estando presentes nas margens do rio, na forma de bancos de areia fina, e através de depósitos coluvionares identificados em toda a área do empreendimento, com uma distribuição irregular e composição variada também. O solo de alteração, que também é presente essencialmente através de um silt arenoso, argiloso, com fragmentos de rocha alterada e blocos de rocha sã em meio à matriz alterada. E o maciço rochoso, ele é composto através de granitóides, caracterizado ali por uma rocha de excelente qualidade através das características geomecânicas, constituído por uma rocha sã muito coerente, com grau de fraturamento que ele pode variar de pouco a medianamente fraturado, a zonas muito fraturadas. Então, ali a gente tem 2 imagens que caracterizam mais esses granitóides. E no projeto foram identificadas 4 seções geológicas e geotécnicas dispostas no estudo de viabilidade, no projeto básico consolidado e no projeto executivo. E essas seções elas foram sobrepostas para identificar as mudanças entre as fases, e a partir dessa sobreposição notou uma grande diferença entre as 3 primeiras fases, comparado com a fase executiva. Então, a partir dessa mudança brusca, eu busquei sobrepor as seções do estudo de viabilidade, do projeto básico e do projeto consolidado. Então, em uma análise comparativa, através da sobreposição e através de uma visualização, não houve adição de sondagens durante o processo evolutivo dessas seções nessas fases. E a partir dessas seções foram identificadas linhas de topo de rocha alterada e de rocha sã, onde a gente consegue notar uma mudança interpretativa a partir dessas linhas durante nas distintas fases, principalmente na margem esquerda da barragem. Já no projeto executivo, a gente tem a seguinte seção, onde, comparado com as demais seções, não houve a observação de nenhuma sondagem em comum com as seções anteriores. Então, a princípio, no mesmo eixo de barramento. Foi aí que eu fui analisar a planta de localização e o arranjo disponibilizado nas fases de projeto básico consolidado e no projeto executivo. Então, como mostrado anteriormente, aqui a gente tem o arranjo da barragem na fase do projeto básico, onde na linha tracejada vermelha a gente tem o eixo do barramento no projeto básico consolidado. Já no arranjo do projeto executivo, a gente consegue notar um deslocamento do eixo do barramento a montante nessa fase executiva. E na linha em vermelho, a gente tem ali a disposição do deslocamento do novo eixo de barramento a montante, e em tracejado amarelo, a gente tem a disposição desse eixo de barramento na fase do projeto básico consolidado. E essa mudança ela foi ocasionada pela realização de uma terceira campanha de sondagem na fase executiva, que incorporou um número maior de sondagens rotativas, resultando em um detalhamento mais preciso do maciço rochoso. Então, a gente consegue notar ali na área do eixo do barramento uma quantidade grande de investigações geológicas e geotécnicas a montante. E também a jusante, no leito do rio, a gente tem a realização de algumas investigações também que não foram realizadas anteriormente, em uma distância mais afastada do eixo do barramento. E a gente notou também um reposicionamento do vertedouro. Então, no projeto básico consolidado, a gente tem a localização dele na margem direita, e na fase executiva, a gente tem a mudança dele, o reposicionamento do vertedouro para o leito do rio.
E em relação aos procedimentos, aos tratamentos realizados na fundação ao longo do eixo da barragem, a gente tem a suavização na superfície do maciço, com a remoção das saliências e irregularidades por meio do uso de rompedores. E essa etapa ela teve como principal objetivo ajustar a topografia do terreno, diminuindo ali a necessidade de uma compactação manual. Além disso, o processo incluiu também a remoção do solo em áreas de depressões, seguidas de uma limpeza detalhada a partir de jatos de ar. E também foi realizada a limpeza de juntas e fraturas, seguida através do preenchimento dessas cavidades a partir de concreto e argamassa. E além dos tratamentos indicados, destacou-se também a importância da execução de uma cortina de injeção ao longo do eixo da barragem, com o objetivo de preencher zonas mais fraturadas. Já o modelo B apresenta uma pequena central hidrelétrica com duas barragens de aterro através de solo compactado, argiloso e também arenocitoso, provenientes das áreas de empréstimos. E também a gente tem as estruturas de concreto, como a subestação, a casa de força e também a tomada d'água e o vertedouro. Já no modelo B, ele compreende as fases de projeto pré-executivo e projeto executivo, onde foram realizadas campanhas de sondagens a partir de sondagens a trado, sondagens percursivas, sondagens mistas e também a realização de trincheiras. Aqui a gente tem o arranjo da barragem do modelo B, com as investigações locadas na fase pré-executiva. Já o arranjo na fase executiva não foi encontrado no banco de dados da empresa. Em tracejado vermelho, a gente tem a disposição ali do eixo de barramento. Em relação à geologia local do modelo B, ele apresenta como unidade geológica e geotécnica o aluvião, que foi localizado nas margens do rio composto por areia fina, os depósitos aluvionais e solos residuais que ocorrem nas ombreiras, caracterizados por uma composição mais arenítica de matriz fina e argilosa, de alta permeabilidade e baixa resistência de penetração, sendo frequentemente associados a pedregulhos e níveis de seixos e cascalhos. Em cotas mais elevadas, são observados coberturas lateríticas descontínuas, por vezes ferruginosas e associadas a antigas superfícies de erosão. E já o maciço rochoso, ele é composto por rochas sedimentares, representada por arenitos de granulação fina, intercalados com argilitos avermelhados. Então, na foto ao lado, a gente tem a disposição dos testemunhos de sondagens realizados em alguns trechos, e a gente consegue observar um material mais areno-siltoso, um material mais argiloso, um material ali com uma resistência mais baixa, um material mais friável. Para o modelo B, foram identificadas duas seções geológicas e geotécnicas dispostas nas fases encontradas no projeto pré-executivo e no projeto executivo, das quais também foram sobrepostas para analisar a sua evolução. Então, aqui a gente tem a seção geológica e geotécnica do projeto pré-executivo e a seção do projeto executivo, e para comparação foram identificadas linhas de topo de rocha alterada e topo de rocha sã, nas quais não tiveram nenhuma alteração. Portanto, a principal diferença nas seções em ambas as fases foi a substituição das sondagens SM-105 para a sondagem SM-501 e a SM-305 para a sondagem 504. Havendo ali uma mudança de espessura no limite do solo residual, ocorrendo uma alteração na linha de solo que eles consideraram como medianamente compacto de NSPT maior que 9. Então, a gente consegue observar ali, nessa linha de cor lilás, essa pequena diferença. E pelo empreendimento se tratar de rochas sedimentares, a região do barramento é composta por um maciço extremamente friável. Então foram realizados alguns tratamentos a partir do eixo de barramento também, onde consistiram no preenchimento e nivelamento das cavidades de material granular e material com núcleo argiloso e também por concreto.
Além disso, também teve o preenchimento de trincas e juntas por meio de concreto e argamassa, e também teve a remoção de taludes muito íngremes e verticais através de escavações, sendo necessária nivelar a topografia para fornecer mais um suporte e resistência para a estrutura. Então, a gente consegue observar esquemas ilustrativos. Então, a partir dos estudos de casos analisados, destacam principalmente a importância do detalhamento adequado nas investigações geológicas e geotécnicas realizadas nas fases iniciais da construção da barragem. Então, apenas a realização de programas de investigações não é suficiente para garantir ali a qualidade das informações obtidas. Então, um programa mal planejado ou insuficiente pode gerar falhas ali na identificação das características litológicas e geomecânicas da fundação, resultando em interpretações equivocadas sobre o comportamento da fundação projetada. Então, a gente pode exemplificar isso através de um número insuficiente de sondagens. E a partir desse número insuficiente de sondagens, a gente tem a ausência dessas sondagens em áreas muito extensas, como ilustra o esquema, e também sondagens insuficientes com materiais muito heterogêneos. Então, a gente tem uma grande variação de litologias, mas a gente não consegue abordar todas elas em uma pequena quantidade de investigações. E o planejamento detalhado dessas investigações é frequentemente desafiador, devido ao todo o espaçamento, devido à profundidade das sondagens e através dos métodos empregados, que não depende apenas da natureza do projeto, mas também de um propósito geral de investigações e das condições do material de subsolo. E as campanhas de investigações, elas são realizadas através de formas progressivas em cada etapa. Então, a partir de cada etapa, elas são determinadas pelos resultados obtidos que indicam a necessidade ou não de investigações adicionais. Então, dessa forma, é difícil estabelecer regras fixas e padrões de malha para essas investigações. No entanto, elas podem ser organizadas em 4 etapas. Então, a gente tem ali a apuração de fatos e levantamentos geológicos utilizando métodos indiretos para obter informações preliminares no estudo preliminar. E a gente tem um reconhecimento também, uma exploração mais ampla realizada com métodos semidiretos e métodos diretos para caracterizar a área de construção da barragem. A gente tem uma exploração mais detalhada, empregando métodos diretos para coleta de amostras indeformadas. E explorações especiais, que são com foco em grandes amostras indeformadas, também através realizadas de métodos diretos. Então, essa abordagem progressiva, ela permite ajustar as investigações conforme as necessidades específicas de cada projeto. Então, ela garante uma maior precisão e uma maior eficiência no desenvolvimento do modelo geológico e geotécnico. E nota-se também a importância do registro ASBeauty, que não foi localizado em ambos os projetos, dificultando em uma análise mais aprofundada devido a essa falta de dados. E a partir dessa ausência desse banco de dados, ela se mostra que é uma medida consequente da organização dos documentos das diferentes fases dos projetos, onde se mostra ali essencial para garantir toda a eficiência, segurança e acessibilidade dessas informações. Porque nem sempre a mesma empresa que realizou o estudo de viabilidade foi a mesma empresa que executou a obra. Então, ao compartilhar esses dados, muitos documentos se perdem. Então, fica difícil fazer uma análise mais aprofundada por falta de alguns arquivos. Como a gente tem exemplo que não foi disponibilizado, não foi encontrado ali o arranjo de todas as fases do modelo A e também não foi encontrado o arranjo e pontos de localização de todas as fases do modelo B. Então, em um âmbito final, a pesquisa demonstrou que a insuficiência das investigações nas fases iniciais do projeto pode comprometer significativamente os custos, os prazos, a segurança da obra, como foi exemplificado no modelo A. A mudança no arranjo da barragem e o reposicionamento do vertedouro fez com que atrasasse 2 anos de obra. Então, teve ali uma mudança de cronograma e um aumento nos custos que não foram previstos lá no planejamento, lá no estudo de viabilidade.
a importância também da integração de métodos de investigações modernos, como a modelagem tridimensional, a partir do modelo geológico e geotécnico, ela é fundamental para aprimorar a visualização, a interpretação desses dados geológicos e geotécnicos, onde a gente consegue ter uma previsibilidade e eficiência nos projetos. E também não foi localizado nenhum modelo tridimensional em ambos os projetos. E é essencial estabelecer um sistema integrado de gestão de documentos que englobe todas as fases do projeto, que tenha ali uma eficiência e segurança na acessibilidade de dados, para que esses dados realmente não se percam, para que futuramente possam ter algumas análises, principalmente ali que tenha o projeto como construído, né, que tenha o projeto as-built de fácil acessibilidade. E atualmente não existem normativas técnicas suficientes para definir um número padrão de sondagens em cada fase de projeto de barragem. É fato que cada projeto tem uma natureza distinta ali, cada projeto tem uma fundação diferente, porém a gente precisa utilizar métodos mais modernos, pensar em como estabelecer um padrão mínimo e distribuição dessas investigações de sondagens em cada projeto, para não ocorrer problemas maiores, como houve no modelo A, destacando ali a importância do conhecimento geológico e geotécnico nas fases iniciais do projeto também, para que não tenha uma mudança brusca. Então, essas foram as minhas referências utilizadas na apresentação, e muito obrigada a todos.